Hoje vamos falar sobre a tecnologia AMD 3D V-Cache, que a AMD anunciou na Computex de 2021. Mas agora vamos focar no produto, que é o processador para jogos Ryzen 7 5800X 3D e o AMD EPYC para data centers e trabalho. Como isso funciona? O que é o 3D V-Cache? E como ele é colocado dentro do processador? E não, isso não são dados. Na verdade, é um desenho de uma tecnologia chamada conexão de chip de colapso de controle, ou C4. Quando nós tentamos juntar dois chips juntos, um em cima do outro, tivemos que conectar um ao outro de alguma forma, seja com fios ou alguma outra coisa. A tecnologia C4, obviamente, permitiu conectar o de cima com o de baixo, mas recentemente outras marcas falaram sobre um empilhamento 3D também, e eles usaram no caso a tecnologia Microbump 3D. Aqui você consegue ver que esses pontos, a quantidade de conectividade para eles em uma determinada área é muito mais densa do que no C4. Mas isso não é bom o suficiente para nós da AMD. Nós procuramos por mais densidade, melhor gerenciamento de temperatura, melhor condutividade, e nós chegamos a uma tecnologia chamada Hybrid Bond 3D, o que nós nomeamos de AMD 3D V-Cache. E vocês notarão que os pontos, quer dizer, quantos pontos nós temos nesse espaço, é muito mais denso do que nas outras duas tecnologias de conexão de chips. E isso é apenas o início do porquê o 3D V-Cache é tão bom. Nós conseguimos colocar 1 tonelada de fios, 1 tonelada de dados e largura de banda num espaço tão pequeno. Eu gostaria de mostrar para vocês como isso foi construído, tipo, como vocês conseguiram fazer isso? Bom, vamos começar na verdade com o típico e tradicional Zen 3, ok? E esse é um dos nossos 8 cores e 16 threads, e vamos rotular esse Zen 3 com 8 núcleos e 16 threads, assim como um Ryzen 7 5800X. E ele tem certa altura. A altura nessa direção é chamada de altura Z. E é importante que isso seja consistente em todos os AMD Ryzen série 5000 que nós produzimos até o momento. Por que isso? Porque você olha para o seu chip e você tem que ter uma distribuição de calor no topo, onde tem o nome escrito Ryzen em cima. O processador tem que ter o tamanho certo para que então o dissipador de calor seja colocado por cima da forma correta, e isso também é projetado com a altura e a grossura correta para a distribuição do calor funcionar, e etc, e etc. Tudo funciona perfeitamente junto. É projetado na direção vertical para funcionar perfeitamente. Então, o que acontece quando você tenta colocar outra coisa no topo, como o 3D V-Cache? Bem, você tem um chip alto e agora a sua dissipação de calor não funciona mais e o seu cooler não vai mais caber. Além de você desenvolver essa ultra densidade de conexão, outra coisa que nós tivemos que fazer é desenvolver novas tecnologias para a altura baixar, a altura Z, baixar para poder empilhar outras coisas em cima dele. Então, a outra coisa que nós conseguimos fazer é chamada de afinamento de chips. Nós fizemos basicamente a mesma coisa que os chips em 3 e reduzimos a uma camada bem fina. Você pode notar e comparar que o tamanho é muito mais fino na dimensão vertical, a altura Z. Então, quando colocamos o 3D V-Cache em cima, uma coisa importante é notar o tamanho geral desse chip. O chip Zen 3 real, o original, esse carinha aqui, ele tem a mesma altura, certo? Agora nós estamos colocando o 3D V-Cache em cima do Zen 3. Esse aqui é a parte do cache e essa aqui é a parte do Zen 3. Nós colocamos o 3D Cache verticalmente. Nós colocamos os 64 MB do 3D Cache em cima, mas de modo geral a altura do chip original e do empilhamento são exatamente a mesma. Você consegue colocar pasta térmica, você consegue colocar o cooler e tudo cabe no socket da placa-mãe. É isso que nós conseguimos construir, a compatibilidade, e foi assim que nós conseguimos muita densidade, memória extra e tudo coube, o socket, o cooler, o ecossistema que você já possui na sua casa. O afinamento do chip, o Hybrid Bond 3D, tudo isso são peças-chaves do AMD 3D V-Cache. Então falamos sobre como tudo isso foi construído, mas não falamos de fato como eles trabalham junto. Como vocês colocaram um chip em cima do outro e eles não desmoronam como um castelo de cartas sobre a sua mesa. Nós estamos falando de duas superfícies perfeitamente planas e suaves. Nós estamos falando de perfeição molecular.
E quando você traz uma próxima da outra, essas superfícies vão, na verdade, se unir em uma forma única, unidade coesa. Isso é a força física do universo, como a gravidade dos planetas, estrelas e asteroides. Enfim, essa força lida com moléculas extremamente pequenas nos objetos. É essa força que usamos para manter os dois juntos. Não existe fio, rebites, cola que mantém esses dois chips como uma única unidade. A mesma força física que mantém você junto ao chão é a mesma que mantém esses dois chips juntos. Essa é uma das inúmeras razões do porquê a tecnologia AMD 3D V-Cache ou Hybrid Bond 3D é genuinamente e cientificamente incrível. Em seguida, você provavelmente gostaria de saber por que isso faz os games rodarem mais liso, como isso funciona. Bom, deixe-me desenhar um tipo de escala para vocês. Então não tem uma régua aqui, talvez esse desenho fique meio esquisito para vocês, mas vamos supor que isso aqui seja a quantidade de tempo que leva do processador buscar alguma informação no cache. Então vamos supor que isso seja o seu cache. Beleza, estamos falando de 64 MB, que está empilhado em cima de qualquer quantidade que o chip atualmente pode ter. Pode ser, por exemplo, 32 MB. Somando tudo, nós teríamos algo na casa de 96 MB de cache. Esse é o tempo que leva. O que acontece se colocarmos uma RAM aqui? Quanto tempo vai levar para encontrar a mesma informação na RAM? Ok, o que vai acontecer aqui é que a gente vai perder a mágica do negócio. Então a gente vai perder o segredo desse desenho super tecnológico que temos aqui. Porque na realidade, isso é uma diferença gritante. Voltando para o primeiro exemplo, normalmente levaria entre 8 a 10 nanosegundos, o que é extremamente rápido. Mas agora, olhando para a memória RAM, leva muito mais do que 8 ou 10 nanosegundos. Então, o que isso vai influenciar dentro dos jogos? Bom, nos jogos você está vendo coisas aleatórias. É aleatório na perspectiva do seu computador. O computador não consegue prever o que você vai fazer. Você pode fazer um 360 graus, 180 graus, você pode ir ao limite, alguns personagens podem spawnar na esquina. Isso tudo representa um momento de aleatoriedade para o seu armazenamento de dados. É preciso carregar novas texturas, novas animações, sons, física, etc, etc. E você pode ter qualquer uma dessas informações no cache do seu CPU, que, como você consegue ver, é muito mais rápido. Ou você pode esperar praticamente para sempre pelo tempo de processamento do computador encontrar alguma informação dentro da sua memória RAM, a RAM do seu computador, da sua placa-mãe. Esse é o benefício do 3D V-Cache, é acrescentar uma quantidade de informação muito maior que você consegue acessar de maneira rápida dentro do cache do processador. Nos jogos que você sempre está fazendo centenas, milhares de coisas aleatórias, manter o que você está fazendo perto, obviamente, vai causar menos latência. E menos latência é outra forma de dizer que a espera é menor. E tempo de espera menor significa que mais informação passando através do processador durante um período de tempo menor é igual a performance. Isso é quadros por segundo. Esse é o porquê do AMD Ryzen 7 5800X 3D com 96 MB de cache conseguir superar qualquer AMD Ryzen 7 5800X. E os ganhos médios do 3D V-Cache é de 15% em 1080p. É uma nova geração de arquitetura trabalhando por performance. Isso é como ir de Zen 2 para Zen 3 em termos de performance em jogos. Mas nós fizemos com tecnologia de memória, fazendo o CPU de uma forma diferente. Bom, agora que você começou a ver que a AMD possui muitas formas de entregar performance na CPU, agora nós podemos fazer uma estrutura avançada, usando a microarquitetura, podendo fazer com isso novos processos de tecnologia. Existem muitas possibilidades no portfólio da AMD para ir rápido e estar à frente de forma competitiva. O AMD 3D V-Cache, por exemplo, introduzimos na Computex 2021 e está disponível no mercado em 2022. Eu espero com isso ter ajudado a entender como o AMD 3D V-Cache trabalha. E uma coisa que quero deixar com vocês é que isso não é apenas cache, é uma nova tecnologia que podemos usar. Nós conseguimos levar o Hybrid Bond 3D muito além de um cache. Podemos fazer GPUs, CPUs, memória flash, as possibilidades são infinitas com essa tecnologia. E quem sabe o que o futuro nos aguarda. Mas a chave de tudo isso é, lembre-se, de uma tecnologia 3D V-Cache é apenas o começo e irá ajudar e muito a AMD a desenvolver chips verticais e fazê-los crescer com novas compatibilidades e performance.
Então isso é como a AMD está ficando à frente da lei de Moore e à frente da corrida da inovação para proporcionar a você uma CPU para games extremamente rápida.